nossa adoração a Deus, sempre é bom ouvir. Atrás da escola sabatina, daqueles que têm a lição, você pode olhar online, tem o 13º sábado, tem o Centro de Vida Urbana e o plantio de igrejas em Baltimore. E eu quero, em nome do Centro Urbano, agradecer, que eu sei que alguns de vocês apoiaram o Toys Drive o ano passado. Em nome da minha esposa, que é a diretora do centro, quero agradecer à Igreja Brazilian Temple, Capital Brasília. Obrigado. O centro foi começado quando eu era pastor em Ellicott City. Começamos o centro de lá com a ideia de plantar uma igreja. Um dado curioso, a Chesapeake Conference, nós temos em toda a associação, a maior cidade dessa associação é a cidade de Baltimore. Tem ao redor de quase 700 mil membros e faz parte da associação de Chesapeake. Em Baltimore, não tem nenhuma igreja adventista de fala inglês, nenhuma. Tem umas 2 ou 3 igrejas hispanas, tem algumas igrejas de fala inglesa, mas eles são parte da associação regionais. A Chesapeake mesmo, que faz parte do seu território, Baltimore, não tem nenhuma igreja adventista de fala inglesa. Imagina, uma cidade de 700 mil membros. E o 13º sábado desse ano, um dos projetos, além de ajudar o centro, também é o plantio dessa igreja, da cidade de Baltimore. Pedimos orações, nós fazemos parte do core grupo que vai ajudar a plantar essa igreja, para que Deus possa abençoar esse projeto que ali está sendo feito. Eu estava olhando o Wellington quando eu era pastor da igreja, e ele pediu para jogar em vôlei na igreja em Ellicott City, e eu lembro eu pensando comigo, né? Não, vamos começar a jogar um vôleizinho aqui. Eu nunca fui, mas quando eu falei sim, apoiei o projeto, eu falei, não, um dia eu vou jogar. Já faz o quê? 3 anos, 4 anos isso? Vocês ainda estão jogando, né? Ainda tem chance, vocês ainda estão jogando. Beleza. Irmãos, é um prazer poder estar aqui com vocês. O pastor Marcos nos pediu para compartilhar um sermão esta manhã, e agradeço a Deus pela oportunidade de estar aqui. Vamos orar uma vez mais? Pai querido, aqui estamos em sua presença, agradecidos pela vida, pelos teus cuidados, pelas tuas bênçãos sobre cada um de nós. Chegamos aqui, Senhor, e muitas vezes com o nosso coração partido. Para alguns a semana foi boa, para outros a semana não foi tão boa assim. Às vezes estamos aqui longe de nossa terra, de nossos familiares, ouvimos notícias, ficamos tristes, não podemos estar lá. Pedimos, Senhor, que qual seja a nossa situação nesse momento, que teu amor, que a tua paz possa estar conosco, que teu Santo Espírito possa nos acompanhar, nos dar sabedoria, discernimento, para que possamos andar enquanto estivermos aqui nessa terra de acordo com a tua vontade. Pai querido, viemos na tua presença assim como estamos. Somos pecadores, somos falhos, cometemos erros, pecamos, mas confiamos, Senhor, na tua graça. Confiamos na tua misericórdia e confiamos no teu perdão. E este momento também, Senhor, queremos colocar em tuas mãos todos os nossos problemas, todas as dificuldades que passamos, as lutas, as batalhas que enfrentamos, muitas vezes sem saber o que fazer, sem saber qual a melhor decisão para tomarmos em nossa vida, sem muitas vezes saber qual a melhor direção. Mas nos ajude, Senhor, de alguma forma, entender o teu desejo, entender os teus caminhos para a nossa vida, porque tu que nos colocaste aqui nessa terra, tu nos criaste, tu tens um propósito muito maior daquilo que nós possamos imaginar. Esteja conosco neste momento ao estudarmos a tua palavra, que teu Santo Espírito nos acompanhe, nos guie, e que possamos chegar mais perto de ti através da tua palavra. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós temos um
nossos amigos que estão ali atrás da parte técnica, eu não tenho controle remoto, então nós vamos fazer um acordo. Toda vez que fizer assim, vocês trocam para mim o slide. Nosso tópico essa manhã é sentados à mesa com Deus, ou à mesa com Deus. E vamos estudar um pouquinho esse tópico na vida de Moisés. De todos os autores da Bíblia, de todos os personagens bíblicos, Moisés é o que mais me chama a atenção, pela sua história, pela sua dedicação a Deus e por tudo aquilo que ele fez em relação ao povo de Israel. Eu vou começar com uma pergunta. Deus chamou Moisés para o topo do Monte Sinaí. Moisés passou um tempo com o Senhor ali e quando voltou, o seu rosto brilhava, sim ou não? A nossa primeira vontade é dizer sim. Nós falamos sim, mas não. Sim e não. E eu quero esta manhã decorrer um pouquinho. Qual foi o momento da sua vida que seu rosto brilhava? Teve um momento que o seu rosto brilhava. Mas é muito simplístico somente dizer que Moisés ele subiu ao monte, ele desceu, seu rosto brilhava. Nós vamos estudar um pouquinho quantas vezes ele subiu e desceu ao monte para que seu rosto realmente brilhava. Vamos começar então o que nós chamamos o primeiro encontro de Moisés com o Senhor no Sinaí. Diz a Bíblia assim: subiu Moisés a Deus e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. O capítulo 19 do capítulo 15 do livro de Êxodo ao capítulo 19 conta a trajetória do povo de Israel saindo do Egito e todos os milagres que Deus fez até então. O capítulo 19 agora é quando Moisés e o povo de Israel estão no pé da montanha, do Monte Sinai, e ali então agora Deus começa a falar com Moisés, começa a falar com o povo no decorrer desses versos. E aqui então diz que subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Israel e assim anunciarás aos filhos de Israel. Nos próximos versos bíblicos, Deus fala para Moisés: eu sou o Deus Todo-Poderoso que tirou o povo de Israel da terra do Egito. E Deus nos próximos versos fala para Moisés que ele, assim como uma águia que coloca os seus filhinhos embaixo de suas asas, é o Deus que estaria carregando o povo de Israel até a terra prometida. E a Bíblia então diz assim: e veio Moisés e chamou os anciões do povo e expôs diante deles todas essas palavras que o Senhor lhe tinha ordenado. E esta então é a primeira vez que Moisés ele sobe ao monte, ele fala com Deus, e Deus fala com ele, Moisés ouve a Deus, e Moisés desce do monte. O seu rosto está brilhando, sim ou não? Ainda não. Aqui então temos a segunda ascensão de Moisés ao monte. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: tudo o que o Senhor tem falado, assim nós faremos. E relatou Moisés ao Senhor as palavras do povo. Moisés sobe ao monte e ele fala com Deus, ele conversa com Deus, ele fala tudo que o povo havia falado. Moisés, quando você subir ao monte e falar com Deus, fale com Deus, que estas são as nossas palavras. E agora então diz a Bíblia, disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça, falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente, porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. E agora então nessa segunda vez diz a Bíblia aqui que tem uma nuvem espessa, e nessa nuvem Deus agora continua falando com Moisés, e Deus diz para Moisés: Moisés, eu quero que você continue guiando o povo de Israel, eu quero que eles vejam que eu estou falando contigo, eu quero que eles possam escutar as minhas palavras contigo, para que eles possam te seguir e saber que eu sou o Senhor teu Deus quem está dirigindo você. Então diz a Bíblia, então Moisés desceu do monte e santificou o povo e lavaram as suas roupas. Nos versículos anteriores, Deus então dá algumas indicações do que o povo de Israel deveria fazer. E ali então Moisés chega para o povo, comenta para o povo, desce da montanha, ele fala as instruções que Deus havia dado para o povo de Israel através dele. Essa é a sua segunda vez que ele sobe ao monte. Agora Moisés, quando ele desceu, o seu rosto está brilhando, sim ou não? Ainda não. O próximo verso bíblico então diz: e descendo o Senhor sobre o monte Sinaí, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. Pela terceira vez agora Deus diz a Moisés: Moisés, sobe.
E eu fico imaginando essa caminhada de Moisés de subir ao monte, essa caminhada de chegar lá em cima, no seu trajetório, de subir aquele monte, sabendo que ele iria ouvir a voz de Deus, sabendo que ele iria ouvir instruções que Deus estaria dando para ele. E diz a Bíblia então, nos próximos versos, então Moisés, ele ouve o que Deus falou, então Moisés desceu ao povo e disse tudo o que Deus lhe havia falado. Quando Moisés desce pela terceira vez, o seu rosto está brilhando, sim ou não? Não, ainda não. Pela agora nós vamos pensar um pouquinho o que foi na vida de Moisés que mudou as coisas. O que foi na vida de Moisés que ele subia ao monte, falava com Deus, baixava o monte, repetia as palavras de Deus para o povo, subiu a segunda vez ao monte, ouviu Deus numa nuvem espessa, descia e falava as instruções para o povo. Agora pela terceira vez ele sobe ao monte, conversa com Deus, ouve a voz de Deus, Deus está falando com ele, ele desce no monte, ele dá as instruções para o povo que Deus está dando para ele. E agora diz a Bíblia que Moisés uma vez mais, agora entramos no capítulo 20, Deus então falou não somente com Moisés, mas o interessante dessa parte do capítulo 19, que Deus agora está falando e o povo de Israel está ouvindo a voz de Deus. E diz a Bíblia que o povo de Israel ele fica com medo de ouvir a voz de Deus, e o povo de Israel diz para Moisés, Moisés, que o Senhor somente fale contigo, não fale conosco, e nós vamos te ouvir, mas Deus não precisa falar. Por alguma razão o povo de Israel estava com medo de ouvir a voz de Deus. No capítulo 20 então temos o decálogo, onde Deus deu os 10 mandamentos para o povo de Israel, e diz a Bíblia no capítulo 20, 21, diz, e o povo estava em pé de longe, Moisés, porém, se chegou à escuridão onde Deus estava. No capítulo 19, diz a Bíblia que havia relâmpagos, trovões, uma nuvem negra espessa no monte. E Deus chama Moisés para o monte. Moisés agora ele sobe, e eu fico imaginando o povo de Israel vendo o homem de Deus, subindo aquela montanha, no meio daquela nuvem espessa, naquela escuridão, raios, relâmpagos, trovões, e Moisés sobe, Deus ali está falando com ele. O próximo texto então diz que durante essa permanência no Monte Sinai, Deus deu a Moisés o código da aliança, a interpretação do decálogo sobre como colocar a vontade de Deus na vida prática, e isso vai do capítulo 20, versículo 22, até o final do capítulo 23. A Bíblia então continua e diz assim, e tomou o livro da aliança e leu aos ouvidos do povo, e eles disseram, tudo que o Senhor tem falado faremos, e vamos obedecer. E agora então, já é a quarta vez que Moisés sobe em cima do monte, subia e descia. Agora Deus havia lhe dado os 10 mandamentos, dado as instruções sobre os 10 mandamentos. Ainda não havia dado as tábuas escritas, mas já havia dado as instruções. Quando Moisés desce ao povo de ter passado nessa nuvem com fogo, relâmpago no meio do céu com Deus, o povo vendo, ouvindo a voz de Deus falar com Moisés, o povo estremecia com medo, não queria mais ouvir a voz de Deus, e Moisés está falando com Deus no meio daquela nuvem espessa com relâmpagos e trovões, e Moisés agora desce. O seu rosto está brilhando? Sim ou não? Sim ou não? Alguns estão com dúvida, né? Seu rosto ainda não está brilhando. E agora pela quinta vez, Deus dá uma ordem a Moisés, diz, eu quero que você suba e traga consigo 70 anciões. E 70 anciões agora subiram com Moisés. E a Bíblia nos conta, nos relata que eles viram o Deus de Israel, e debaixo de seus pés havia como que uma pavimentação de pedra de safira, que se parecia com o céu na sua claridade. E a Bíblia continua descrevendo, diz, porém, Deus não estendeu a sua mão sobre os escolhidos dos filhos de Israel, mas viram a Deus, comeram e beberam. E agora Deus diz para Moisés, eu quero que você suba, traga 70 dos seus anciões. E Moisés subiu. Eu fico imaginando aquela caminhada, o que passava no coração dos 70 anciões de subir a montanha, e sentir a experiência que Moisés havia sentido de poder falar com Deus. E diz a Bíblia então que Deus prepara uma mesa e eles sentaram e comeram com o Senhor. O que será que eles comeram? Um tofu, alguma coisa assim?
Diz que sentaram à mesa com Deus e comeram com Deus, e a Bíblia nos indica então, mais adiante vamos entender isso, que Deus não apareceu para eles da forma que Deus é, desse jeito eles teriam morrido na hora. De alguma forma Deus escondeu a sua glória para sentar-se na mesa com Moisés e os 70 anciões. Sentaram e comeram com Deus. Nessa parte da Bíblia, que mais adiante no Apocalipse diz que vamos estar no céu com Deus, nessa parte da Bíblia do Êxodo, é quando Deus dá o vislumbre para esses 70 anciões, o que seria quando Deus retornasse ao mundo, e eu e você, um dia também vamos poder sentar à mesa e comer e beber com o Senhor. Essa é a 5ª vez que Moisés sobe a montanha, mas agora não está sozinho, ele sobe com os 70 anciões e agora eles descem, eles estão à mesa com Deus, comem e bebem, é o que nós chamamos então o banquete com o Senhor. Deus era o anfitrião, eles viram a Deus, a teofania de Deus, e que grande honra e privilégio esses homens receberam. Mas agora depois então eles têm que descer, e Moisés desce, o seu rosto brilhava, sim ou não? Sim ou não? Alguns dizem não, outros não sabem o que dizer. Não, seu rosto ainda não brilhava. Agora, então, é a 6ª vez que Moisés sobe ao monte. Então, disse o Senhor a Moisés, sobe a mim ao monte, e fica lá. E dar-te-ei as tábuas de pedra e a lei, os mandamentos que tenho escrito para os ensinar. Agora Deus vai escrever com o seu dedo os 10 mandamentos. E pede para Moisés subir na montanha. Na montanha a descrição é a mesma, nuvens negras, relâmpagos, trovões. E diz a Bíblia então que subindo Moisés ao monte, a nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor repousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias, e ao 7º dia chamou Moisés do meio da nuvem. E ali agora Deus chama Moisés, vem, e por 6 dias ele fica parado em algum lugar no meio daquela montanha, uma nuvem espessa, e Deus agora diz, vem para dentro, e Moisés entra para dentro da montanha, da nuvem com Deus, e Moisés entrou no meio da nuvem. Depois que subiu ao monte, Moisés esteve no monte 40 dias e 40 noites. E diz a Bíblia que ele não comeu e não bebeu por 40 dias e 40 noites, estando na presença de Deus. E por 40 dias e 40 noites, Deus está falando com este homem, com este ser humano, Moisés. Por 40 dias e 40 noites, ele não precisa comer, ele não precisa beber. Por 40 dias e 40 noites, ele sente a presença de Deus, como nenhum outro ser humano na face da terra jamais sentiu. E agora então ele recebe de Deus as tábuas dos 10 mandamentos, e ele agora começa a baixar a montanha. E eu vou te perguntar de novo, Moisés, depois de passar 40 dias e 40 noites com Deus, de ter recebido os 10 mandamentos, o seu rosto brilhava, sim ou não? Nessa montanha ele recebeu 2 presentes. Ele recebeu o dom do decálogo escrito nas tábuas por Deus, e ele também recebeu as instruções sobre como construir o tabernáculo. E como vocês responderam, se o seu rosto brilhava, vocês disseram sim, mas o seu rosto ainda não brilhava. Talvez de raiva agora, né? A Bíblia diz assim, e aconteceu que chegando Moisés ao arraial, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se-lhe o furor, e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as aos pés do monte. Depois de ter passado 40 dias e 40 noites no monte, o povo de Israel já havia esquecido que tinha um Deus. Depois de passar na montanha com Deus, diz a Bíblia que Deus fala com Moisés, desce, e Deus usa esta expressão, porque o povo que tu tiraste do Egito se corrompeu. E agora Moisés está descendo, e em algum momento, em alguma parada dessa montanha, Josué em algum momento acompanha Moisés. Eu não sei até onde ele ficou na montanha,
E diz a Bíblia que ele está descendo, ele ouve os ruídos, e ele fala para Moisés: eu ouço esses ruídos de música, são de alabanças a Deus, eu vou dar uma expressão como essa. E Moisés diz não. Diz a Bíblia que ele desce, e o povo está corrompido. A Bíblia diz que estão adorando um bezerro de ouro. Diz a Bíblia que Moisés fica irritado, seu rosto está brilhando de raiva, pega as tábuas, joga no chão, quebra as tábuas da lei, e ele fala para o povo: quão grande pecado vocês cometeram ao Senhor. E diz a Bíblia agora então: e aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo: vós cometeste grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, porventura farei expiação. Antes, por favor. E aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo: vós cometestes grande pecado, agora, porém, subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vosso pecado. Agora, algo interessante aqui. Essa é a primeira vez, das 6 vezes, Deus falou para Moisés: sobe aqui, vamos conversar. Agora Deus não chama Moisés. Agora Moisés diz que vai subir a Deus. Nesse momento há um silêncio da parte de Deus. Deus não chama Moisés: Moisés, venha para o monte, vamos conversar. Deus não chama Moisés. Mas eles já eram assim, né? Já tinham um relacionamento. E Moisés falou: eu vou subir a Deus. Então a Bíblia diz o seguinte, no próximo verso bíblico: assim tornou-se Moisés ao Senhor e disse: ora, este povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, se não risca-me, peço-te, do teu livro que tens escrito. Agora o homem de Deus, ele vai para Deus e fala: Senhor, por favor, perdoa-os ou tira o meu nome do livro da vida. No capítulo 19 de Êxodo, Deus está dizendo que todo o povo de Israel seriam sacerdotes, uma nação santa, sacerdotes do Senhor. E qual que é a função do sacerdote? A função do sacerdote é interceder pelo povo. E Moisés agora, ao subir a montanha, sem Deus ter chamado, ele está intercedendo pelo povo, ele se coloca entre Deus e o povo, e ele pede: Senhor, por favor, se tu não perdoar a este povo, por favor, risca meu nome do livro da vida. Eu tenho quase 30 anos trabalhando nos Estados Unidos como pastor. Trabalhei com igreja brasileira, igreja hispana, igrejas americanas, fui diretor de jovens, trabalho na divisão agora. Se eu estivesse em alguns momentos do meu ministério, e Deus faz uma proposta para Moisés: Moisés, vamos acabar com esse povo, eu vou começar tudo de novo com você. Algumas igrejas que eu tive, se Deus tivesse me feito essa proposta, eu teria: Senhor, não precisa todo mundo não, mas eu tenho uma lista aqui. Mas não Moisés. Ele se ajoelha diante de Deus, intercede pelo povo, e Deus diz: Senhor, risca o meu nome, interceder. E eu e você somos sacerdotes, interceder pelo povo, mas às vezes não intercedemos, às vezes julgamos, às vezes condenamos, às vezes queremos que as pessoas: Senhor, olha o que esse povo perdido está fazendo, mas não levantamos uma oração pelo povo. Olha como esse estado dessa nação, os jovens, como estão perdidos, mas não intercedemos, e somos chamados a interceder. E Moisés agora, ele vai diante de Deus, ele ora e diz: Senhor, por favor, perdoa este povo, ou senão tira o meu nome do livro da vida. E diz a Bíblia que Moisés desce a montanha. E agora, nesse outro contexto, diz a Bíblia que Moisés, que no meio tem uma tenda do acampamento. Então o Senhor falou com Moisés face a face, como que um fala com seu amigo. Há uma tenda no meio, o Moisés entra nessa tenda, e diz a Bíblia que havia uma nuvem nessa tenda, e Deus estava com Moisés. Antes Deus estava na montanha, agora Deus desce a montanha, e ele está numa tenda com Moisés. E ele fala, e esse texto diz que ele fala com Moisés, como alguém fala com seu amigo, sentado, conversando com Deus.
E diz a Bíblia então que Moisés diz isso: agora, pois, se tenho achado graças aos teus olhos, rogo-te que me faças saber o teu caminho e conhecer-te-ei, para que se ache graças aos teus olhos e considere que esta nação é o teu povo. Então ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Primeira vez que eu estava estudando isso, eu olhei esses textos e eu pensei comigo: o que Moisés está falando? Subiu na montanha com Deus, já a 7ª vez, 40 dias e 40 noites com Deus, sentou na tenda com Deus e falava como um amigo, e ele ainda pede: Senhor, eu quero te conhecer mais, eu rogo-te que me mostre a tua glória. O que passava no coração de Moisés de ter toda essa experiência de andar com Deus, de falar com Deus, de ver a glória de Deus, de estar na presença de Deus, de comer com Deus, de sentar na tenda com Deus como um amigo, o que fazia com que este homem ainda dizia: Senhor, eu quero te conhecer mais, rogo-te que me mostre a tua glória. Mas espera um pouquinho, Moisés, você já passou 40 dias com Deus, você já esteve na tenda com Deus, já sentou-se com Deus como um amigo, você já comeu na mesa com Deus, você não somente ouviu a voz de Deus, mas de alguma forma Deus já se mostrou para você. Mas este homem, apesar de toda essa experiência com Deus, ele tinha um desejo do seu coração: Senhor, eu quero te conhecer mais. Como nós, adventistas, estamos longe disso. Estudamos doutrinas da igreja e nos aprofundamos na doutrina, mas não conhecemos o Deus da doutrina. Moisés queria conhecer a Deus. E quando nós conhecemos a Deus da forma que Moisés conhecia, nós não temos problemas com doutrina. O nosso problema é que conhecemos a doutrina, mas não conhecemos a Deus. Porque se apresentarmos para as pessoas a Deus, Deus se encarrega, através do Espírito Santo, a mostrar para as pessoas o que elas devem fazer. E este homem pede para Deus: eu rogo-te que me mostre a tua glória. E diz a Bíblia então, porém Deus disse para Moisés: eu farei passar toda a minha bondade por ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E no contexto agora, Deus faz um plano com Moisés, e diz: Moisés, eu não posso te mostrar como eu sou, não é por causa de mim, mas é por causa de você. Eu não posso revelar para você toda a minha glória, porque você não vai suportar. E Deus agora ele faz um acordo com Moisés, ele diz para Moisés, ele fala: Moisés, mas vamos fazer algo, eu vou te colocar no penhasco, vou te colocar lá na fenda, e quando eu te colocar lá na fenda, naquele penhasco, Moisés, eu vou passar por você, e eu vou colocar a minha mão sobre a tua face, e quando eu passar por você, eu vou soltar a minha mão, e você vai poder me ver pelas costas. E diz a Bíblia então que Deus pega Moisés e coloca na penha. Imagina isso, Deus pegando Moisés e colocando no penhasco, lá em cima, no topo. E ali então diz a Bíblia que Deus agora coloca a mão de Deus na face de Moisés. E Deus está caminhando, está passando por Moisés está vendo a mão de Deus. E quando Deus passa por Moisés, ele solta a sua mão e Moisés pode ver as costas de Deus, como Deus é. E diz a Bíblia agora, então, nesse contexto, diz: passando pois o Senhor perante ele, clamou: o Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se, grande beneficência e verdade, que guarda a beneficência e milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado. E os próximos textos bíblicos também falam que Deus também vai cobrar de cada um de nós o que nós fazemos de errado nessa vida. Mas aqui é onde Moisés ele vislumbra Deus, aquilo que Deus é, um Deus compassivo, um Deus misericordioso,
um Deus bondoso, um Deus amigo, um Deus humano, que caminha ao nosso lado, que tem um desejo no seu coração de revelar-se, como Deus tinha o desejo de revelar-se a Moisés, e disse: Moisés, eu gostaria, mas eu não posso, não é por causa de mim, mas é por causa de você. Mas Deus, no seu intento de revelar-se a Moisés, Deus faz um plano com ele. Eu te coloco na fenda, eu passo por você, e o plano de Deus é que Moisés pudesse vislumbrar um pouquinho daquilo que Deus é. E quando Moisés vislumbra a glória de Deus, ele não está falando da parte física de Deus, mas ele comenta daquilo que Deus é: Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se, grande beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado. E Deus assim se revela uma vez mais para Moisés. Diz o próximo texto bíblico então: e Moisés apressou-se, inclinou a cabeça à terra e adorou e disse: Senhor, se agora tenho achado graças aos teus olhos, porque Deus havia se revelado para ele, agora vá o Senhor no meio de nós, porque este povo é de dura cerviz, porém perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. E agora Moisés, ele pede para Deus, se inclina a Deus perante Deus, diz: por favor, Senhor, vai no meio de nós, perdoa a iniquidade do povo, perdoa. Então ele se entra como líder, ele diz: perdoa nossos pecados. Irmã White diz que quanto mais perto de Deus estamos, mais sentimos a nossa pecaminosidade. Você sabe aquele pessoal, eu sei que não existe na igreja brasileira, mas se existisse, por se acaso, aquele pessoal que gosta de apontar o dedo, julgar, condenar, olha o que os outros estão fazendo. Irmã Noai diz que quanto mais cerca de Deus eu estou, mais pecaminoso eu acho que os outros são. É isso? Não. Quanto mais cerca de Deus eu estou, mais pecaminoso eu me sinto. Que coragem eu tenho para falar do pecado dos outros se eu ainda não limpei o meu? E diz aqui então que Moisés, ele reconhece: o povo é pecador, Senhor, mas eu também sou. Anda no meio de nós, porque este povo é de dura cerviz, porém perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e torna-nos por tua herança. E diz a Bíblia então que ele esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, e não comeu pão e nem bebeu água. E diz a Bíblia agora que Deus uma vez mais escreveu as tábuas das palavras da aliança, os 10 mandamentos, e ele entrega para Moisés. E agora Moisés está descendo a montanha, depois de ter vislumbrado Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. O seu rosto brilhava. A Bíblia diz assim: e aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, trazia as 2 tábuas do testemunho em suas mãos. Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que falara com ele. Agora, na 8ª vez que ele sobe a montanha, na 8ª vez que ele passa 40 dias e 40 noites com Deus, na 8ª vez que ele pede para saber um pouquinho mais de Deus, para que Deus se revelasse mais para ele, para que Deus pudesse dizer, mostrar-se para ele da sua plenitude, de Deus uma vez mais ter escrito com a sua mão os 10 mandamentos, ter entregado para ele. Agora ele desce a montanha, e diz a Bíblia que agora o seu rosto brilhava. E diz a Bíblia que o povo não sabia, que Moisés não sabia que seu rosto estava brilhando, porque havia passado outras vezes 40 dias e 40 noites com Deus. O que eu e você precisamos na nossa vida espiritual é este percepção da presença de Deus ao nosso meio. Não é que Deus não estava no meio do povo de Israel, estava, mas o povo não se apercebia. Não é que Deus não esteja no nosso meio, Deus está, mas muitas vezes não nos apercebemos. A nossa tendência muitas vezes é fazer coisas ou pensar coisas
diferente daquilo que Deus é. E o nosso único desejo do nosso coração devia ser o mesmo desejo de Moisés. Senhor, que eu possa conhecer-te mais. Que eu possa conhecer-te mais. A irmã White, ela tem um texto que ela diz assim: muitos, mesmo em seus momentos de silêncio, não recebem a bênção da verdadeira comunhão com Deus. Eles estão com muita pressa, com passos apressados, eles entram na presença amorosa de Cristo e eles param talvez um momento dentro daquele recinto sagrado, mas não esperam por seu conselho. Eles não têm tempo para ficar com o Divino Mestre. Eles voltam com suas preocupações para o trabalho, eles têm que gastar tempo pensando, orando, esperando, para que Deus renove suas energias físicas, mentais e espirituais. Eles precisam da influência edificante do seu Espírito. Ao recebê-los, eles serão vivificados com nova vida. O corpo desgastado e o cérebro cansado serão revigorados, e o coração sobrecarregado será aliviado. Nossa necessidade não é parar um momento em sua presença, mas ter um relacionamento pessoal com Cristo, sentar em sua companhia. E ela começa o seu texto dizendo que ela não está falando de quem não tem a sua devoção com Deus. Ela não está falando de quem não lê a lição da escola sabatina, de quem não faz o estudo bíblico, de quem não ora. Ela está falando aqueles que fazem isso. Eles passam na presença de Deus com passos apressurados e não se detêm em silêncio para ouvir o conselho do Mestre. A nossa maior necessidade não é parar um momento em sua presença, não é ler o que a lição da escola sabatina diz no momento, não é ler 3 capítulos da Bíblia, fazer uma oração. A nossa maior necessidade não é parar um momento em sua presença, mas ter um relacionamento com Cristo e sentar-se em sua companhia. É diferente, não é? Sentar-se na companhia de Deus, contar a Deus todas as nossas inquietudes, nossos segredos, nossas lutas, nossos conflitos, nossos problemas, nossas alegrias. Sentar-se na companhia de Deus, esta é a nossa maior necessidade. E quando nós fazemos isso, então vamos ter uma mente um pouco mais clara para saber o que fazer, para saber quando fazer, para saber o que falar, para saber quando falar, para saber quando calar, porque às vezes não sabemos quando calar. Sentar-se na companhia de Deus é a nossa maior necessidade. Pai querido, estamos, Senhor, uma vez mais em Tua presença e nos ajude que o nosso desejo do nosso coração é poder fazer isso, sentar na Tua companhia, esquecer os problemas, as dificuldades, as lutas. Outras vezes não é esquecer os problemas, as dificuldades e as lutas, mas é conversar contigo como um amigo e contando algo que Tu já sabe. Compartilhar as lutas que Tu já conhece. Falar dos problemas que enfrentamos, Tu já os sabes. Mas sentar na presença Tua como um amigo e sentir em nosso coração, sentir em nossa mente, sentir em nossa alma o desejo de conhecer-te mais. De orar como Moisés orou e dizer: Senhor, por favor, mostre-me a Tua glória. Senhor, deixa eu Te ver. Eu não quero só saber de algumas doutrinas da igreja, mas eu quero conhecer a Cristo, como disse Paulo, e o Cristo ressuscitado, aquele que me perdoa, aquele que me guia, aquele que me abençoa.
aquele que dirige a minha vida, aquele que conduz os meus passos, aquele que me ama, aquele que me protege. Como disse Davi, o meu escudo, o meu galardão, a minha proteção. Que possamos sentir o desejo no nosso coração, Senhor, de sentar à mesa na Tua presença e deixarmos sermos guiados pelo Teu Espírito Santo. Olhe para nós aqui, Senhor. Colocamos a nossa vida em Tuas mãos. Colocamos nas Tuas mãos os nossos desejos. Colocamos nas Tuas mãos os nossos sonhos, os nossos planos. Colocamos nas Tuas mãos o nosso trabalho, a nossa família, a nossa igreja, nossos amigos. E nos ajude, Senhor, para atuar neste mundo como aqueles que possam reconhecer em nós que andamos em Tua presença. Através das nossas palavras bondosas, tirando a amargura do nosso coração. Todos nós, de algum momento na nossa vida, passamos por altos e baixos. E talvez aqui alguns de nós estamos passando neste momento pelo vale. Estamos caídos, nos sentidos derrotados e até mesmo muitas vezes perdidos. Mas neste momento, Senhor, pedimos que Tu revigore o nosso coração, que possamos segurar firme na Tua mão e orar como Moisés orou: Senhor, revele a Tua glória. Nos acompanha durante o resto deste sábado, esse dia que pertence a Ti. É o que pedimos e pedimos em Teu nome. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que Deus abençoe a todos vocês. Tenham um restante de sábado muito feliz. O pastor Paulo estará saindo para aqueles que quiserem cumprimentá-lo.